Olá a todos, vamos continuar com o nosso mini curso Algo de Ritmo no Seixmat. Eu sou o professor Alonso e vamos ver a última parte de teoria de grupos. Então, aqui nós temos um exemplo de vamos ver algumas propriedades de grupos cíclicos, não? Um grupo cíclico é um grupo que vai ser gerado por um único elemento e esse elemento vai ter ordem n. No nosso caso, nós vamos escolher aqui o n igual a 18. Ok? Então, e eu vou pedir, eu vou chamar de C esse grupo de permutações de ordem 18. E para cada elemento que está nesse grupo G, eu vou escrever aqui entre aspas e chaves e vou dizer que o formato de cada uma dessas chaves, a primeira chave vai me mostrar a ordem do elemento G que está no grupo e a segunda chave vai me mostrar o elemento G. Então o 6 vai me apresentar aqui do lado esquerdo na coluna com as ordens de cada um dos elementos e o elemento do lado direito, não? Então nós temos aqui nesse grupo elementos de ordem 1, identidade de ordem 18, a permutação com todos os elementos de ordem 18 e aí temos diferentes elementos com diferentes ordens, não? É uma forma de nós vermos cada um dos elementos, ele nos lista o elemento e a ordem. Nós vamos, da mesma forma, pegar um elemento de ordem 6 desse grupo e construir subgrupo gerado por ele. Então, definimos o elemento ρ como sendo do grupo C, que é esse grupo cíclico de ordem 18, dado por esses daí, escrevemos ele entre aspas, e definimos o grupo H como sendo o subgrupo gerado por esse elemento ρ. Listamos os elementos de H, aqui nós temos 6 elementos, já que esse elemento tinha ordem 6. Okay? Uma outra forma de nós encontrarmos os subgrupos de um grupo cíclico é dando o comando de C conjuga cicleices subgrupos. Tá? Esse comando nos mostra todos os subgrupos de um grupo cíclico. Ele funciona somente no caso de grupos cíclicos. Ok? E as classes de conjugação de um subgrupo está definida como sendo dessa forma. Ok? Então, se nós pedimos para o mesmo grupo C cíclico de ordem 18, me dar todas as classes de conjugação, os subgrupos que são classes de conjugação. Nós temos aqui a identidade, ele vai nos apresentar o gerador de cada subgrupo, não? Como o grupo é cíclico, então cada um dos seus subgrupos também são cíclicos. Ok? Aqui eu apresento uma lista com todos eles. Okay. Bom, agora um conceito que nós queremos lembrar é o conceito de um subgrupo ser normal. Ele é normal quando temos que G operado com H vai ser igual a HG para todo elemento do grupo, para todo Gzinho no grupo G. Tá? Em particular, todo subgrupo de um grupo abeliano é normal. E esses subgrupos normais são importantes para nós podermos construir o chamado grupo quociente. Então vamos dar um exemplo aqui. Claro, vamos tomar um grupo que não é abeliano, o grupo das permutações de ordem 4. Tomamos o grupo alternado, que seria o subgrupo de S4, formado por todas as permutações pares. Sabemos que o número de permutações pares é igual a o número de todas as permutações dividido por 2. De ser existe o mesmo número de permutações pares e ímpares. Tá? Então, a gente divide por 2, nós obtemos aí a ordem do subgrupo alternado e perguntamos se ele é normal nesse 4. O subgrupo A4 é normal nesse 4? Ele vai nos dizer que sim. Okay?
Nós podemos definir então agora o R1, R2 e R3, três elementos do subgrupo A4. Lembre que como são permutações pares, quer dizer que nós podemos escrever os elementos como produto, como um número par de produto de transposições ou dois ciclos. Eu vou tomar esse grupo H formado pelo gerado por esses três elementos, R1, R2 e R3. Agora nós perguntamos, H é normal em A4? E ele vai dizer sim. H é normal em S4? E ele também true. Verdade, não? A propriedade de ser normal não necessariamente é transitiva. De ser H é normal em A4 e como A4 é normal em S4, então H vai ser normal em S4. Isso nem sempre é verdade. Tá? Talvez vocês possam testar com alguns outros exemplos e verificar que isso aí de fato não é verdade sempre. E aqui eu listo os elementos de H. H é um subgrupo do grupo alternado, tem 4 elementos, ok? Agora nós vamos ver como construir, já que sabemos que temos esses grupos, subgrupos normais, então vamos construir o grupo quociente, não? Tá? E, além disso, do grupo quociente, nós lembramos o conceito de que um grupo é dito simples se os únicos subgrupos normais dele são o trivial e ele mesmo. Então, eu quero formar o grupo quociente S4, quociente o A4, porque sabemos que o A4 é normal em S4. Esse grupo, se nós lembrarmos esse quociente, a ordem desse quociente vai ser a ordem do grupo que está no numerador, dividido pela ordem do subgrupo normal que está no denominador. Então, como tem a metade dos elementos, esse grupo quociente vai ser gerado por essa transposição, que tem ordem 2, quer dizer, esse quociente tem somente 2 elementos. Okay? O S4 podemos formar o grupo quociente pelo grupo H, simplesmente dando esse comando, ponto quotient, e vai nos dar esse subgrupo aqui, vai ser esse quociente vai ser o grupo de permutações que tem os geradores, tem 2 geradores, esse daqui, ok? Da mesma forma, o H é também subgrupo normal do grupo A4, também posso fazer esse quociente e obtemos o grupo de permutação gerado por esse triciclo, não? Que, então, esse quociente vai ser um subgrupo, um grupo de ordem 3, tá? Pergunta, o grupo alternado é simples, o A4, o grupo alternado, na verdade aqui o grupo alternado de 5 elementos é simples? Sim. Agora se eu pergunto, H é simples? Esse H que nós acabamos de construir, ele é simples? Não, não é simples, false. Por que false? O H ele é um subgrupo de ordem 4, então ele tem, e ele não ele vai ter ainda um subgrupo dele de ordem 2 que é normal em ele mesmo. Então, além do trivial e dele ser subgrupos normais, tem um subgrupo ainda que é não trivial, diferente dele, que também vai ser normal. Okay? Bom, e aqui um comando bastante interessante para alguns casos que a gente precisa nas pesquisas ou determinados exercícios, é obter uma lista de subgrupos de G, onde um subgrupo é normal, é um subgrupo normal do seu predecessor, não? E usando o comando g.compositionSeries. Esse comando nos dá, por exemplo, aqui eu usei esse S4 Composition Series, vai nos dizer que esse subgrupo aqui, formado por 1, 2, 3 e 4 elementos, gerado por esses 4 elementos, é um subgrupo normal de S4.
O próximo, esse daqui, formado pelo gerado desses três elementos, é um subgrupo normal desse anterior, não? E assim sucessivamente, esse gerado por esses dois elementos é um subgrupo normal do anterior. Esse aqui é um subgrupo normal desse daqui, e esse, o grupo trivial, é um subgrupo normal desse daí. Lembre que a propriedade de ser normal não necessariamente transitiva, então pode ser que dê normal, pode ser que não dê normal em algum dos anteriores. Mas isso aqui nos dá uma série que satisfaz essa propriedade. Ok? Bom, e na última parte nós vamos ver aqui, vou mostrar uma forma da gente decompor ou particionar o nosso grupo G a partir de classes de conjugação. Só vamos lembrar aqui rapidamente, dissemos que dois elementos no grupo A e B são conjugados se existe um elemento G no grupo tal que G operado com A operado com o inverso de G seja igual a B. Essa relação de conjugação é uma relação de equivalência, então nós podemos obter todas as classes de equivalência do nosso grupo G. Tá? E no 6 nós podemos calcular um representante de cada uma dessas classes de equivalência usando esse comando. G.conjugacyclasis representative vai nos dar um representante de cada uma dessas classes de conjugação. Okay? Outro conceito, nós tínhamos definido o centro de um grupo como sendo todos os elementos que comutam com todos. Algo que é relacionado a esse conceito é o chamado centralizador agora de um elemento. Centralizador de um elemento do grupo simplesmente são os elementos do grupo G que comutam com ele. Tá? Então é claro que o centro vai estar contido no centralizador. Okay? E esse conjunto aqui ele é um subgrupo. Tá? E nós temos na teoria um teorema bastante importante que diz que o tamanho de cada classe de conjugação vai ser a ordem do grupo dividida pela ordem do centralizador de um dos seus representantes. Então nós vamos verificar esse teorema com os seguintes comandos, e em particular para o grupo simétrico S5, o grupo das permutações de 5 elementos. Então vamos definir G como sendo o grupo simétrico S5, ok? Vamos definir aqui, vamos chamar a ordem do grupo pelo comando G.order. Os representantes, uma lista dos representantes de cada uma das classes de conjugação, vou guardar aqui em representantes, dar o comando G.conjugacyclasis representative e vou criar uma lista que vai me guardar o tamanho de cada uma dessas classes. Ok? Usando o teorema de cima, que o tamanho de cada uma dessas classes é a ordem do grupo G dividida pela ordem do centralizador de um elemento que está em cada classe. Então, para cada elemento G que está nos representantes, eu vou guardar aqui, apenas aderir a essa lista, tamanho das classes, a ordem do grupo dividida pela ordem do centralizador desse representante. Ok? Então, o tamanho das classes vai me dar aqui, o primeiro, se nós for o elemento identidade, vai ser uma classe somente de tamanho 1, e assim sucessivamente nós vamos ter o tamanho 10, 15, 20, 20, 30, 24. Nós observamos que se somamos os números de elementos de cada uma dessas classes, vai nos dar 120, e 120 é justamente a ordem do grupo S5. Ok? Então é como nós conseguimos particionar o nosso grupo S5 usando classes de conjugação. Ok? E aqui eu vou mostrar uma tabela onde
uma forma de construir todos os grupos finitos até de ordem 15, não? Já seja cíclico, não cíclico, abeliano, não abeliano. Tá? Tem uma tabela aqui mostrando como é que você constrói um determinado grupo. Aqui de ordem 1 seria somente o grupo trivial, de ordem 2 pode ser o grupo simétrico aqui, ou também posso escrever esse de ordem 2 como sendo o grupo cíclico de ordem 2. De ordem 3, somente existe um, que é o grupo cíclico das permutações, de ordem 3. Cada vez que a ordem é um número primo, nós sabemos que vai existir só um único grupo que tem essa ordem. Então, 3, 5, 7, 11 e 13 seriam grupos cíclicos de cada uma dessas ordens primas, ok? De ordem 4, nós temos dois grupos de ordem 4, o grupo cíclico de ordem 4, tá? Todo grupo cíclico ele é abeliano, e o grupo de Klein, de ordem 4 também, que ele é um grupo abeliano, mas ele não é cíclico, ok? Que ele é isomorfo a C2 cartesiano C2, que nós vimos no começo do curso como sendo também o grupo das unidades de C8. Tá? Aqui de ordem 6, nós temos dois subgrupos de ordem 6, o grupo cíclico de ordem 6 e o grupo das permutações de 3 elementos. Ele é um grupo não abeliano, que também podemos ver como o grupo diedral de ordem 3, que seria o grupo das simetrias de um triângulo equilátero. Bom, de ordem 8, nós temos aqui o grupo cíclico das permutações, de ordem 8. Outro grupo de ordem 8, diferente do grupo cíclico, seria o grupo que eu faço o produto direto dos grupos D1, D2, onde o grupo D1 é o grupo cíclico de ordem 4, cartesiano, o grupo cíclico de ordem 2. Então, esse seria o produto direto e o cartesiano dos dois grupos D1 e D2, que ele é abeliano, mas não seria cíclico. Ok? E outro grupo de ordem 8, também abeliano, não cíclico, seria assim, eu defino D1, D2, D3 como sendo grupos cíclicos de ordem 2, e depois faço o produto cartesiano dos três, o produto direto, aqui dos três grupos de ordem 2. Outro grupo de ordem 8 que não é abeliano é o grupo diedral. Diedral de ordem 4, que ele não é abeliano. E outro grupo de ordem 8, que é o grupo dos quatérnios. Tá? Que podemos definir aqui o grupo dos quatérnios de ordem 8. Na verdade, esse grupo dos quatérnios ele já tem ordem 8, ou também podemos construir ele como sendo um grupo dicíclico de ordem 2. Tá? E assim, cada um aqui estamos cada um dados os grupos e a forma como pode ser construído esse grupo. Ok? Maiores informações sobre teoria de grupos, há muitas outras coisas sobre grupos para ser trabalhadas no SES. Nós estamos em um curso introdutório, então essas são alguns dos fatos mais importantes. Pode ser outras coisas lá no site do próprio SES, tem mais informações sobre teoria dos grupos.